Oi, tudo bem aí? Estamos entrando um pouquinho depois, com um pouquinho de atraso hoje, mas honrando o compromisso. Hoje a manhã foi conturbada, eu diria, foi movimentada. E agora que eu consegui estar pronta, mas já sintonizada com o nosso assunto aqui, que é assistente virtual de sucesso, né? Como ser um assistente virtual de sucesso, a gente vai falar de pontos bem importantes. Esse tema foi um tema. Oi, Direma, seja muito bem-vinda. Eu vou encaminhar essa live para algumas pessoas para convidar, para ajudar esse Instagram. Foi. Direma estava firme e forte ontem, estudando até 11 horas da noite que eu vi. Ela comentou assim, só pra gente já ir deixando o pessoal ir entrando. Oi, Thay, maravilhosa, que bom que tu tá aqui. Que bom te ver junto, oficialmente. A Direma tava postando que ela tava estudando até as 11 horas da noite, né? Daí ela tava dizendo assim, depois vão dizer que foi sorte. Eu coloquei no comentário assim, eu reagi dizendo assim, jamais diria que é sorte. Porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que é sobre assistente virtual de sucesso. Oi, Cris, presença ilustre e, e presente sempre, né? Presença fiel. Que bom que tu tá aqui. E a gente, na verdade, assim, a gente vai filosofar um pouco mais sobre isso, porque hoje vai ser mais um papo daqueles porreta potente, para gerar bastante insight, eu espero. Mas para que a gente tenha êxito, né, sucesso, para que a gente consiga contar uma boa história, né, uma história que vale a pena, porque eu acredito que aqui a gente está montando algumas possibilidades aí de formatos de sucesso. Mas qualquer coisa que a gente decida fazer e ter sucesso, né, vai demandar decisão, despedida e ação. Decisão, para onde eu quero ir, despedida do que foi e talvez do que eu ainda estou vivendo e tenha que dar tchau, né? Algumas coisas a gente nem imagina o quanto a gente é apegada, né? A gente só vai sentir e dar valor depois que passou, depois que a gente já tá num novo momento, depois que a gente tá numa nova fase, e por isso que muitas vezes a transformação ela não é fácil mesmo, né? E a ação, porque vai precisar movimentar, não adianta só a gente desejar, idealizar, decidir internamente sem representar essa decisão na prática, né? Então a gente vai precisar ir para o campo de batalha, a gente vai precisar fazer os nossos movimentos para que a transformação de fato aconteça. E já estamos entrando no nosso assunto, porque obter êxito, conquistar algo, ter sucesso em qualquer área que for, em qualquer atitude que eu deseje desempenhar, é muito mais simples do que a gente imagina. Só que o simples não significa que é fácil, né? É muito mais simples. A gente acredita que a gente tem que estudar tudo, a gente tem que ler todos os livros, a gente tem que se esforçar muito. Geralmente a gente gosta de. Gosta não porque gostar de verdade ninguém gosta, mas inconsciente a gente acaba gostando, né? E tendendo a contar muito a história de desafio, de dificuldade, porque isso já está impregnado na gente, né? As lutas, a gente acredita nesse esforço e muitas vezes é muito mais simples, né? Essa luta muitas vezes acontece para não desapegar, para não se despedir, para não correr riscos, né? E aí a gente começa a relutar, a brigar, e por isso que parece que o caminho tá difícil, mas geralmente é simples, bem simples. E vamos falar mais sobre isso.
Amadas que estão presentes, obrigada pela presença de vocês. Quem puder compartilhar essa live, mandar o aviãozinho aqui para algumas pessoas, vai ajudar o Instagram aqui a entregar, né? Manda um sinalzinho para quem tá de alguma forma aí pronta para ouvir esse conteúdo e que possa contribuir com algumas pessoas aí, é o que eu desejo. Andréia, seja bem-vinda, Cibele também. E bora para o nosso papo de assistente virtual de sucesso. Lembrando que esse foi um dos temas escolhidos em caixinha, então estamos honrando as sugestões de vocês. A gente só fez um ajuste com a excelência, tá? A gente tinha colocado lá na caixinha sobre ser uma assistente de excelência, e o excelência é o nosso AVE. É um curso que a gente tem, assistente virtual de excelência, e aí a gente pensou que podia gerar alguma confusão aí, então a gente tá falando bem de quem tá desejando dar os primeiros passos como assistente virtual e que quer, ou então que já está dando os primeiros passos e talvez sentindo aí alguns desafios e dificuldades. Então vamos falar sobre isso, tá? Quem que tá aqui, deixa eu ouvir de vocês, porque eu tô vendo que algumas são, mas eu tô vendo algumas pessoas novas, tem a Nath também. Não, é Natasha Costa. Diz pra mim quem é assistente virtual e quem não é. Eu sou ou eu não sou? Só pra eu saber se eu tô conversando com assistentes ou não, tá? Quando a gente fala em assistência virtual em qualquer processo de mudança profissional, a gente vai olhar para as habilidades. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Cibele maravilhosa, Natasha não é, Andréia não é. Várias que não são. Quem não é quer ser, por isso que tá aqui. Deixa eu conhecer vocês, vai me falando, tá? Que daí a gente fala... A Thay já tá com o pé lá. A Thay eu conheço a história de pertinho. Cibele já tá caminhando também. Quando a gente fala em sucesso, eu costumo falar bastante em habilidades. Dentro de habilidades, eu trago comportamentos, porque comportamento empreendedor é bem fundamental que a gente volte a nossa atenção para isso, tá? Porque a gente vai precisar desenvolver ou pelo menos identificar que existe um bichinho empreendedor dentro da gente. E a gente vai falar agora de dois conceitos que seria o comportamento empreendedor e o intraempreendedorismo, que é esse comportamento empreendedor dentro das empresas, dentro do sonho de outra pessoa. Então, quando a gente fala de assistência virtual, a gente pode seguir o caminho de empreender e me tornar uma empresa, me tornar empreendedora, ou eu posso também pegar esses mesmos conhecimentos, porque inclusive antes de eu ser assistente, fui por muitos anos assistente, já até me perdi do nome, mas é aquele auxiliar administrativo, suporte administrativo de empresa, né? Então, eu já tinha essa experiência empreendedora dentro das empresas que eu trabalhava como funcionária. Então, isso é o intraempreendedorismo. Oi, meus amores! Muita gente linda entrando. Bianca, minha mãe maravilhosa. A Ju, maravilhosa, que eu conheci esses dias. Tive a honra e o prazer de conhecer a história dela mais de pertinho. Que bom que vocês estão aqui. A Andréia não é assistente virtual, mas quer ser. A P. Magalhães disse que sim, que tem buscado para me tornar assistente virtual. Que bom, tá no lugar certo, chegou no lugar certo. E quando a gente fala de comportamento, de habilidades, né? A gente tá falando de tendências, de afinidades, coisas que eu já sinto que tem em mim, mas também coisas que eu me sintonizo, né? Porque tudo que for comportamental, todas as habilidades a gente consegue treinar. É uma questão só de praticar, de testar, de colocar em prática, experimentar. E a gente, aos pouquinhos, vai absorvendo e vai internalizando novas habilidades, né? A gente consegue tanto potencializar quanto trazer novas habilidades pra gente. E aqui alguns comportamentos que eu trouxe pra gente se inspirar o comprometimento. Para quem quer ser assistente virtual de sucesso, para quem quer ter êxito na assistência virtual, comprometimento é base. Senso de dono, essa coisa de vestir a camisa,
Sabe essa coisa que a gente via muito nas empresas, né? Acredito que ainda aconteça bastante, das pessoas que não querem ganhar o delas lá no final do mês e não me importa muito se deu certo ou deu errado, o problema é do dono. Geralmente aquela pessoa que olha e só critica, critica, critica. Então isso geralmente não funciona. Né? O senso de dono, tipo assim, tamo junto, braço de confiança, que é o que eu digo que assistente virtual é. Essa é uma das características bem relevantes, bem base para quem quer ter êxito na assistência virtual. Autorresponsabilidade, entender que eu tenho sempre a minha parcela de contribuição, né? Aquelas pessoas que ainda estão querendo fugir da raia, que ainda não estão querendo assumir a bronca, que ainda não querem assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo à sua volta, tendem a sentir muita dificuldade e desafio no empreendedorismo, na assistência virtual. Eu acredito que profissionalmente e nos relacionamentos também, porque todas essas características são muito base da vida, né, gente? Não sei se vocês concordam comigo, mas é base de vida. Eu desenvolvo isso dentro da minha casa, no meu relacionamento, dentro da minha empresa hoje também, né? Mas o tempo inteiro a gente precisa estar alimentando esse fogo, né? Colocando, porque senão a chama vai baixando e aí a gente precisa ir lá dar uma sopradinha para dar uma levantada. Melhoria contínua é entender que eu não sei o quanto eu não sei, o quanto eu preciso todos os dias estar aberta para aprender coisas novas. Quantos cursos eu fiz, eu tenho 2 formações em coaching, né? E muita coisa é repetida. A minha formação em constelação sistêmica, a mesma coisa, né? Quantas vezes eu leio o livro do Bert Hellinger, assisto live, assisto vídeo e muita coisa é repetida. Mas a cada vez que eu assisto, a cada oportunidade que eu tenho de revisitar determinado conhecimento, ainda que eu ache que eu já sabia, eu saio com a sensação de que eu aprendi algo além, algo mais. Um pouquinho mais porque eu já tô diferente, eu já tô numa nova fase, eu já tô enxergando com novas lentes e o desenvolvimento ele não cessa, ele não para. A gente não para de se desenvolver, a gente não para de crescer. Então essa sede e esse entendimento mesmo, porque eu acho que é uma forma de visão, né, de como vemos a vida, eu acho que isso influencia muito no diferencial de uma assistente que conquista lá os seus resultados para aquela que não está se sentindo muito satisfeita ou que não está encontrando os resultados que gostaria, não sente que tem sucesso naquilo que ela desejou fazer. Quem quiser complementar, compartilhar coisas, pode ficar bem à vontade, tá, gente? Vocês complementam a minha fala. Outro ponto importante que entra nessas habilidades e comportamento empreendedor e intraempreendedor é o foco na solução. Não sei se vocês já conheceram alguém ou de alguma forma já foram, ou talvez até se reconheçam sendo nesse momento. Eu já fui muito, hoje sou um pouco menos, mas já evolui bastante nesse olhar com foco na solução. Mas foco na solução é outro comportamento, é outra visão, é outra habilidade que a gente precisa, se não tem desenvolvido, precisa muito desenvolver, ou querer desenvolver, né? Porque quando a gente encontra quando a gente ajusta a lente, né? Porque tudo que eu falo de desenvolvimento contínuo, de treinamento, de evolução, tem muito a ver, eu costumo contar sempre trazer sempre esse exemplo, que é como a gente vai no oftalmo, a gente vai atrás do equipamento ali, ele fica mudando a lente até que a gente veja, né? Então, para quem ainda não tá treinadinho para enxergar a solução, cara, treina isso, dá resultado. Quem é bom em encontrar solução é bom em vendas. É bom em vendas. Geralmente, para a gente conseguir encontrar a solução, a gente também precisa ser bom em encontrar o problema, né? Então, por muito tempo, eu fui só a que tinha a visão crítica das coisas. Aquela que enxergava o que não tá funcionando. Não que isso não tenha valor, porque isso tem bastante valor também. Mas o meu convite, né? O meu convite é para que a gente busque o próximo passo. Que a gente dê um passo adiante. Além da gente enxergar de forma crítica, analisar esse cenário e ver o que não está funcionando,
identificou aquilo que não tá muito legal, agora como que eu vou resolver isso? Quais são as soluções disponíveis no universo que podem resolver isso? Porque quem se torna bom em encontrar a solução, além de ser uma pessoa com energia lá em cima, né, com a vibração lá no alto, porque tá focada no mais e não no menos, tá focada no pra cima, no positivo e não no problema, na dor, no que não vai dar. A gente se alimenta e se nutre dessa energia. A gente se torna, assim, irresistível para os nossos clientes. Irresistível. Irresistível mesmo, porque empreender, quando a gente começa a atuar como assistente virtual, a gente sente na pele o quanto empreender é solitário, né? E o quanto a gente tem que tomar decisão o tempo inteiro, o quanto a gente tem que movimentar o tempo inteiro, o quanto a gente tem que fazer a roda girar o tempo inteiro, né? É um jogo desafiante, é um jogo que nos desafia. Se a gente tá focada no menos, ferrou. E aí, se a gente vê o nosso cliente como empreendedor como nós, a gente vai saber que ele também passa pelas mesmas dores. Ele também se sente muito sozinho. E aí, se ele tem do lado dele alguém que, além de fazer planilha, além de atender o WhatsApp dele, além de fazer um bom atendimento para os clientes dele, é alguém que é bom em encontrar solução, não te larga nunca mais. Garanto. Garanto, tá? Pode precificar, pode ajustar com valor de contrato, pode caprichar na precificação. Muitas vezes já aconteceu de eu pensar assim, cara, vou mandar essa proposta e ele não vai aceitar. Não vai rolar. Tô mandando na confiança de que ele vai dizer não e aceita, tá? Porque tem muito valor isso. Tem muito valor, aumenta muito a percepção de valor. Tá fazendo sentido? Deixa eu ouvir de vocês. Tá fazendo sentido, pelo amor de Deus? E como eu falei ali antes, que a gente toma decisão o tempo inteiro, que empreender é um jogo solitário, né? A gente vai precisar tomar decisão. Assumir riscos vai fazer parte da tua jornada, gostando ou não, né? A única certeza que a gente tem é que a gente vai errar. Mais cedo ou mais tarde a gente vai errar. E aí, o quanto antes a gente acessar esse monstrão aí que a gente tá colocando, né? Meu Deus, e se eu errar? Meu Deus, e se eu falhar? Meu Deus, e se não der certo? Meu Deus, e se as pessoas não gostarem? Meu Deus, o quanto antes eu antecipar isso, mais rápido a gente resolve essa dor. Mais rápido a gente acessa o extraordinário. Porque a gente vai precisar assumir risco e vai errar sim, e tá tudo bem. E tu vai ver que quanto mais tu erra, mais forte tu fica, mais segura tu fica, mais potente tu fica, mais no controle da situação tu fica. Porque quer um bom professor é erro, é a falha. É um excelente professor, porque nos coloca num lugar de humildade, né? E humildes ali, tentando encontrar caminho e solução para ajustar, reconhecendo que eu não sou tão perfeitona quanto eu achava que era, que, ai meu Deus, eu erro, nem sou tão incrível quanto eu imaginava, ou pelo menos assim, agora eu nem preciso mais parecer que eu sou incrível, porque as pessoas já viram que eu erro mesmo. Isso acontece. Acontece com frequência. Experiência própria. Acontece com frequência. Deixa eu ler vocês, que bom que vocês estão falando. Tá fazendo sentido, que bom, muito. É que a fala tá muito boa de ouvir. Ai, é uma maravilhosa, né? É muito amor dentro dessa pessoa. Que Deus me presenteou como mãe, como filha, no caso. Exatamente dessa forma. Saí de CLT em fevereiro, mas continuo prestando consultoria. Prestando consultoria financiamento no antigo emprego. Sim, tô dirigindo e ouvindo. Ah, boa. Essa tá com foco na solução total. Otimizando tempo e produtividade. Boa, Natasha. E o esposo da proprietária quer que eu estruture o financeiro da clínica dele também, pois sou exatamente essa profissional que busca soluções. Isso é diferencial e nos coloca num outro nível no olhar do cliente, né? Ele sente que tem alguém com quem contar, graças a Deus.
Deus enviou esse anjo. É bem assim que a gente sente como empreendedor que contrata. E aí, assim, tô falando de alguns comportamentos bem cruciais, bem chave pra gente olhar. Tá vendo como é mais simples do que parece? As pessoas não estão buscando tua performance, as pessoas não estão buscando a planilha com pirotecnia, com fogos de artifício, com coisas e luzes. Não, é o simples, é o tô contigo, é o pode contar comigo. Tô aqui e esse resultado, o teu resultado é o meu resultado, eu tô aqui pra gente conquistar isso juntos. É muito mais simples, mas enquanto a gente tá na defensiva, enquanto a gente tá com medo, enquanto a gente tá com a guarda levantada, sabe? Do boxe, da luta, sei lá, Muay Thai. Boxe de guarda levantada, eu tenho um ajuste de postura que o tempo inteiro eu tenho que estar botando os ombros para baixo, porque é como se eu estivesse o tempo inteiro me defendendo, né? Isso é autoconhecimento. Quando eu largo a defensiva, quando eu largo esse medo, quando eu largo, eu consigo. Ai, era só isso que a pessoa queria. Ela só queria que eu ligasse na hora que ela estava mais precisando. Ela só queria que eu fizesse um contato, que eu trouxesse alguma solução que eu pesquisei lá no Google, perfil detetive que a gente fala tanto aqui. Nossa, eu só fiz aquilo e foi tudo pro cliente. Fez toda a diferença. Ai, que bom que a Josi chegou. A Josi Eleva. A Fê, tem mais um monte de gente linda, né? Que bom que vocês estão aqui. Ao mesmo tempo que eu tô trazendo esses pontos que são cruciais e importantes pra gente olhar e fortalecer, né? Se por acaso algum desses que eu falei tu se sente muito distante dele, muito distante, só se abre pra desenvolver, né? Eu tô disposta a desenvolver, eu tô disposta humildemente a aprender. Eu quero encontrar soluções com facilidade, eu quero vestir a camisa. Eu ainda não sei muito bem, mas eu quero. Tô disposta. Isso já é o suficiente, tá? Em contrapartida, tem alguns comportamentos que são veneno para essa construção, né? Que vão te derrubar de tempo em tempo e a gente se derruba sozinha, tá? Porque a indecisão, eu cheguei a falar disso nos stories, né? A indecisão, eu digo sempre, o plano B enfraquece o plano A. E eu vou reforçar porque a gente precisa repetir e assimilando e internalizando as novas mentalidades, né? O que a gente está desejando construir e lapidar. O tempo inteiro eu preciso fortalecer o porquê que eu tô aqui. O tempo inteiro eu preciso fortalecer o porquê que eu tô aqui. E o plano B não significa que eu não saiba, né? Quando eu digo que o plano B enfraquece o plano A, eu não tô dizendo pra gente viver perigosamente e só ter um único plano e não pensar em mais nada. Não é sobre isso. Inclusive, eu sou bem perfil administradora, que eu gosto de avaliar cenário, de trazer os riscos também para a mesa, para entender o que pode acontecer de não tão legal e eu me preparar para isso. Eu não tô falando sobre ser eu diria imatura, mas não é imatura, mas talvez ingênua, né? Não é pra gente virar sonhadora e sair por aí acreditando que tudo vai dar certo, que isso é o suficiente. Não é, eu não tô falando disso. Mas é entender que se eu tenho, é confiança e não segurança. Acho que essa é uma boa fala. É confiança e não segurança. Eu não tenho que ter as garantias de que vai dar tudo certo para eu escolher o caminho que eu tô escolhendo. Eu sei que pode dar errado. Eu sei que daqui a alguns metros pode ser que eu tenha que repensar o meu caminho. Pode ser que eu tenha que recalcular a rota, mas tudo bem. Eu fiz essa escolha e eu só vou parar quando eu chegar lá, quando eu alcançar. Existe plano B, a gente saber que tem caminhos e alternativas, sim, mas sei que tem caminho e alternativa? Sei. Agora, deixa elas tudo num canto, bota tudo dentro de uma caixa. Minha mãe que fala isso brilhantemente. Ela fala assim, bota numa caixa bem linda, bota um laço bem lindo, porque a gente não tá excluindo, não tá desvalorizando, né? Deixa ela num cantinho ali especial, né? Deixa todos os planos B, C, D, E, os caminhos. Ah, eu quero ser assistente virtual, eu quero empreender, mas eu também quero
ter a minha jornada, ter o meu fixo todo mês. Eu também estava pensando em fazer mentoria. Eu também estava pensando em ter minha equipe. Eu também estava pensando, né, vários caminhos. Tem gente que, inclusive, diversifica para outros negócios. Eu quero também vender roupa. Eu quero também dar aulas. Eu quero também, né? E a gente vai diversificando e, ok, tá tudo bem. Né? Que bom, a gente é criativa, a gente tem foco em solução, mas bota isso numa caixa e foca, bota na tua frente um objetivo. Olha para aquilo e só para, né? Tipo capricorniana mesmo, baixa a cabeça e sobe a montanha e só para quando chegar lá em cima. Porque se a gente também fica parando no meio do caminho e olhando para baixo e vendo, meu Deus, olha que alto que eu já tô, meu Deus, e se eu cair daqui? Meu Deus, aí também ferrou. Né? Então é decidir e assumir essa decisão. Se comprometer com o teu sonho antes de se comprometer com o sonho dos outros. Isso aqui é muito chave, tá? Isso é muito chave. Não tem como a gente passar confiança e credibilidade para um cliente se a gente não tá firme nas próprias pernas. Imagina que tu, que tá em dúvida aí, imagina que tu é uma empreendedora e que tu vai contratar uma assistente virtual. Aí imagina que tu vai se contratar. Aí pensa que ao se contratar, tu tem lá milhões de dúvidas. E aí pode ser que eu esteja te contratando hoje, mas que talvez mês que vem tu já não esteja mais tão motivada assim. Pode ser que daqui a 3 meses tu não esteja tão engajada assim. Porque tu tens outros planos, tem outros caminhos, a tua tendência é ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar e não construir algo com solidez. Um dos meus movimentos, acabei de lembrar, provavelmente não por acaso. Um dos meus movimentos importantes, porque quando eu era funcionária, adolescente, jovem, adulta, que eu fazia os meus movimentos como funcionária mesmo, contratada CLT, eu ficava sempre pouco tempo nas empresas. Eu ia lá, experimentava, justamente porque eu já tinha o espírito empreendedor em mim, não sabia. Mas eu experimentava, aprendi o que tinha que aprender e não queria mais, queria o próximo. Ficava lá mais 3 meses, ia pro próximo. Ficava lá 6 meses, ia pro próximo. Tem algumas, depois eu até falei disso na outra live e acho que eu tenho mesmo que resgatar minha carteira de trabalho. Pra pegar essas experiências bem certinho, né? Então eu ia lá, ficava um tempo, experimentava e saía. Até que chegou uma hora que isso começou a me incomodar. Cara, eu não construo nada, nenhuma história consistente. O tempo inteiro eu tô pulando de galho em galho. Isso funcionário ainda, tá? Até que chegou a hora que eu decidi que não. Nesse daqui eu vou ficar pelo menos 1 ano. Pelo menos 1 ano, assim, antes disso não negociamos. Vamos construir uma história mais longa aqui. E aí logo depois eu tive experiência de 4 anos de trabalho numa empresa, depois 5 anos, 5 numa e 4 em outra. E consegui virar essa chavinha. Mas o não comprometimento com os projetos e essa construção, e eu não tô criticando quem fica, quem diversifica, porque tudo isso é fase, faz parte. Eu não me arrependo de ter feito o que eu fiz, mas aprendi com isso, né? Aprendi e escolhi um novo caminho. Então, essa indecisão, essa instabilidade, o cliente sente. O cliente sente. E aí fica, imagina, se tem, para quem já teve a oportunidade de passar por um processo de delegar, dá um trabalhão, porque a gente precisa organizar a casa, aí a gente vai criando conexão com a pessoa, aí daqui a pouco quando ela tá pegando o jeito, tu mudou de ideia. Ô, Jesus! Essa é a prática comum no mercado de trabalho. E aí quando ele pega alguém que é comprometida, que é disciplinada, que veste a camisa, que tá ali com... Eu, por exemplo, tive casos de trabalhar com clientes ali por mais de 3 anos como assistente, e até hoje eu fico de olho, assim, tipo, só monitorando, passei para outra assistente, né, para alguma assistente do esquadrão, e ela tá lá atendendo, mas de vez em quando eu tô junto, assim, para saber se tá tudo bem, se precisa de alguma coisa, né, porque tem compromisso. Não significa que a gente não pode mudar de estratégia ou mudar de plano, mas eu tô comprometida, eu engajei, eu acredito mesmo nisso, né, e batei bastante nessa tecla. E questionar o caminho o tempo inteiro, como eu falei do plano B enfraquece o plano A. Não, eu decidi, as minhas alunas costumam trazer relatos assim, né? Nossa, decidi, é a assistência virtual que eu quero. Tá decidido, vou fazer o que tem que fazer.
Geralmente faz poucos movimentos porque a gente não está acostumada a empreender. Faz 1, 2, 3 movimentos assim por um tempo e aí fala assim: "Ah, não é para mim. Ai, não me identifiquei, esse formato não faz sentido para mim, mudei de ideia". Aí daqui a pouco sai. Aí tem algumas que inclusive vão para CLT, voltam para serem funcionárias. Aí lembram do porquê que elas escolheram assistência virtual e aí, tô voltando. Essa instabilidade faz diferença. Geralmente, quem tá bem posicionada, quem tá tendo bons resultados, é quem tomou a decisão e tá lá bancando a decisão que tomou. Tá lá, eu digo que é colocar a minha professora maravilhosa de administração, uma das minhas inspirações tá aqui, gente, a Renata. Eu costumo falar que é botar a moeda no cofrinho, né? A gente só vai sentir que tem um cofrinho cheio, pesado e que valeu a pena fazer essa construção se eu for lá todos os dias colocar a moeda no cofrinho. Não adianta eu esperar um porquinho pesado cheio. Não tem como eu pegar um porquinho pesado cheio se eu não faço o feijão com arroz ali, o de todo dia, ir lá e colocar a moeda. Vai lá e coloca outro dia outra moeda. Todos os dias a gente vai ter que escolher colocar uma moeda no cofrinho da escolha que eu decidi tomar aqui, da minha decisão profissional. Todos os dias. Tem dias que a gente vai botar várias moedas. Tem dias que só vai dar uma mesmo. Tem dias que mal vai dar uma. Mas aí no dia seguinte a gente tem que lembrar que se eu não botar a moeda no cofrinho, eu não vou encontrar o porco pesado. Faz sentido? E para encontrar bons clientes, porque a gente está falando em ser uma assistente virtual de sucesso, né? Eu quero bons clientes também. Eu tô me trabalhando, eu tô me desenvolvendo, eu tô assumindo a bronca aqui, tô assumindo o risco. Ó, a Cris falou, às vezes é 5 centavos, mas coloca, é isso aí. Cata uma de 1 centavo, uma perdida aí que nem vale mais e coloca só para pesar, e tem dias que é assim mesmo, gente. Dependendo de que fase do processo que a gente tá, é assim que funciona na prática real. Real. Tem dias que no máximo 5 centavos é o que tem para hoje, para não dizer que eu não coloquei. É bem assim. Tô aqui pelo compromisso. Mas não é só me desenvolver, né? A gente já sabe que se desenvolver e se posicionar é a base, porque dentro rege fora, né? Enquanto eu tô confusa dentro, não tem chance de tu encontrar cliente bom. Enquanto tu questiona o teu próprio valor, não tem como encontrar cliente bom. Ele vai aparecer e tu não vai nem ver. Porque tu não merece, porque tu tá em dúvida, porque tu na hora tu virou pro outro lado, né? Tu tava aqui, cliente bom, eu quero cliente bom, tô me desenvolvendo, cansei. Quando tu olhou pro lado, o cliente bom apareceu e tu nem viu. A vida é assim. A vida não é justa sempre, né? Então, assim, a gente precisa fortalecer e decidir determinada dentro mesmo, mas a gente também quer atrair bons clientes, né? Então, o que a gente vai fortalecer aqui? Levantamento da tua própria história e valorização da tua própria história para identificar quais são os teus diferenciais, porque a partir do momento que tu se conhece, tu vai magnetizar e tu vai atrair afins, né? Daqui a pouco vai chegar alguém todo fora do contexto, tu tá lá botando só moedão de R$ 1 no teu porquinho e a pessoa vai estar lá dizendo que é 5 centavos, mas tu já tá botando R$ 1 no cofrinho, já tem tempo já. E já tá dando fruto, e tu já tá sentindo diferença. E aí tu vai ter como selecionar se tu sabe qual que é o teu valor. Só a partir disso a gente consegue. Só. Eu tenho que ter feito R$ 1 todos os dias por muito tempo. Eu tenho que ter lapidado e construído, alimentado essa chama, esse fogo por muito tempo, né? Ó, a Josi tá compartilhando aqui. Vem clientes de todos os lados, precisa sempre estar atenta. É bem isso, vem mesmo. Quando a gente... Movimento gera movimento. Quem já teve a oportunidade de passar por qualquer curso, workshop meu com a Josi, até mesmo às vezes as lives, né? Elas geram movimento. Né? E movimento gera movimento e vai chegar no cliente. Isso chega no cliente. A conta sempre fecha, eu falo isso, né? Tem gente que vai demorar um pouquinho mais, tem gente um pouco menos, mas sempre chega. Sempre chega. E aí a gente vai ter que olhar para a nossa própria história, autoconhecimento, levantamento de quais são os meus diferenciais especialmente, né? E isso vai influenciar no meu posicionamento, porque eu preciso, como a Josi fala lindamente sobre isso, eu
eu tenho que ser e parecer ser. Né? Qual que é a frase que tu usa sempre pra isso, Josi? Escreve aqui pra gente, por favor. Não basta eu saber meus diferenciais. Às vezes eu sei o quanto é bom o que eu faço, o quanto gera transformação, o quanto isso entrega resultado efetivo lá pro meu cliente. Eu sei o quanto tem valor mesmo aquilo que eu faço. Eu já tomei meu pai e minha mãe, eu já sei que eu sou uma filha abençoada de Deus. Eu já recebi a graça, eu já estou disposta a receber, já tô no meu lugar, mas eu preciso parecer ser. Não basta ser, precisa parecer ser. E posicionamento tem tudo a ver com isso. Aonde que tu vai parecer, aí é outra história. Existem vários caminhos. Tu pode parecer ser de porta em porta, tu pode parecer ser no offline com as indicações, tu pode parecer ser nas redes sociais, que a gente bate na Conceito Voa, a gente bate na tecla do Instagram especialmente, porque é o meu canal de vendas e é onde as pessoas estão rolando o dedo todos os dias. Todos os dias estão ali rodando o Instagram, então aqui é uma vitrine gratuita para a gente expor e expressar os nossos diferenciais, a nossa visão, quem a gente é, o que a gente faz. Então, posicionamento, escolher intencionalmente. Aí, quando a gente vai buscar o cliente, eu preciso já ter me assumido como empresa. Essa parte de base que a gente estava falando até agora, eu preciso já estar com isso check, resolvido. Já não estou mais em dúvida, eu já sei que eu vou enfrentar desafios e eu estou disposta a enfrentar desafios. Bora que eu tô pronta pro jogo. Tô pronta para jogar. E aí a gente começa a desenvolver a nossa postura como empresa. E dentro da assistência virtual existem vários caminhos para eu me posicionar. Eu posso me posicionar como, no meu caso, eu vou trazer aqui para inspiração mesmo. Eu anotei o que eu sinto, antes mesmo da gente fazer a live aqui, eu anotei o que eu sinto que são alguns diferenciais meus na prestação de serviço, né? Então, eu sou apaixonada por administração, sou apaixonada por aprender o tempo inteiro. Quando eu hoje não pego, ou pego muito raros os clientes, são muito selecionados os clientes que eu pego como assistente virtual, mas a princípio eu até falo que eu nem pego. E a minha paixão por aprender muitas vezes me faz assim, ai, queria tanto atender essa pessoa, mas vou passar para uma assistente, mas vou encaminhar para alguém fazer. Hoje de manhã eu fiz uma reunião com uma das nossas assistentes também para repassar um cliente para ela e para fazer essa conexão. E, tipo assim, o projeto é incrível, tem muito crescimento ali, e só o fato de eu aprender uma nova área, aprender novas técnicas, aprender com um novo empreendedor, só esse fato de aprender me motiva. Então, isso é um diferencialzaço. É outro diferencial, paixão por aprender, paixão por desenvolvimento. Eu amo me desenvolver. Né? Eu não quero ser a mesma o tempo inteiro, bem pelo contrário, eu quero mais a evolução e crescimento, lapidação mesmo. E paixão por estruturação, organização. Né? Se eu for olhar lá na minha trajetória, a gente faz esse exercício lá no RT. Inclusive, semana que vem abriremos uma nova turma, abriremos para venda de uma nova turma do RT, tá? A gente vai começar uma nova turma em julho, então para quem estava esperando novidades, a gente já tem novidades saindo do forno. A partir da semana que vem, quem quiser entrar, vir pro lado de cá é só se jogar. Mas lá a gente faz um exercício bem importante de linha do tempo, onde a gente vai avaliar nossa própria trajetória, porque a minha intenção dando curso, dando aula, não é replicar Danis, bem pelo contrário, é potencializar os teus diferenciais para que a gente tenha uma equipe aí no esquadrão. A gente tem de tudo no esquadrão. Tem de tudo. Tem gente que tem equipe, tem gente que tem uma visão super empreendedora, tem gente que tá querendo só complementar a renda, tá tranquila. Tem gente que só quer trabalhar de casa para estar perto dos filhos. Não, tem de tudo. Tem de tudo. Tem gente que é mais criativa, tem gente que é mais operacional. Tem de tudo um pouco. Porque somos diferentes mesmo. E a ideia é que a gente possa acender as nossas características, os nossos diferenciais. E tudo isso que eu trouxe como diferencial, paixão por administração, por aprender, por desenvolvimento, por estruturação, fez parte da minha história quando eu era funcionária. Eu fui forjada, lapidada, né? Deus me deu essa oportunidade. E quando eu trabalhei na geração Hyundai,
Eu fui lapidada fortemente nessa empresa, foi um grande portal de transformações profissionais para mim. Porque ali eu fazia, a cada setor que eu entrava, eu fazia os ajustes de processo. E eu passei por muitos setores. E eu me encantei por administração lá. Eu primeiro me apaixonei para depois me formar, fazer a faculdade de administração, né? Para quem não conhece ainda da minha história. Então, assim, eu fui lapidada lá atrás e hoje todas essas minhas paixões, elas estão carimbadas em quem eu sou. Porque as pessoas não vão comprar a Conceito Voa necessariamente, mas vão comprar a Dani. As pessoas não confiam na Eleva, porque a Eleva é uma empresa, mas elas gostam e confiam na Josi. Quando a gente se torna uma empresa, a gente precisa entender que pessoas estão por trás e à frente, né? Então, são as pessoas que tomam decisões, pessoas compram de pessoas. Então, onde eu tô, seja dando aula, seja como assistente virtual, e eu imagino que se eu fosse empreender com qualquer outra coisa, eu estaria carregando esses meus diferenciais aqui, né? E no desenvolvimento, que eu amo também, tem toda essa questão de autoconhecimento, limpeza energética e essa parte mais psicologia, terapia, que faz parte do meu DNA, da minha personalidade. Então, a gente também fazer essa investigação e ter clareza de para onde está indo, né? Se eu tenho clareza de quem eu sou, fica muito mais fácil de eu identificar quem é meu público, quem é meu cliente ideal e aonde que ele está. Só que esse é um caminho que a gente vai construindo. E geralmente a parte que a gente mais fica trabalhando é dentro. Até porque tem algumas alunas que, por exemplo, fazem o curso num mês, dali a 3 meses eu já vejo a bicha já tá voando. Falando bem manezinha. Né? Quando eu vi, já tá voando. Meu Deus, o que é isso? Já tem equipe, já tá fazendo a coisa acontecer? Meu Deus, o que tá acontecendo? Porque ela carrega e visualizou de um jeito, enxergou e foi. Tem gente que vai lapidar e vai precisar buscar, cavucar um pouquinho mais de tempo para se reconhecer, enxergar para onde está indo e aí sim vai fazer o resultado acontecer. E nesse momento de posicionamento é a hora que a gente se assume empresa oficial, né? A gente o tempo inteiro está se vendendo, seja de forma positiva ou de forma negativa. Né? Eu costumo dizer para as minhas alunas, tem muitas alunas que querem vender seus serviços como assistente virtual. Eu assisti uma aula esses dias de marketing pessoal da PUC e a professora estava falando disso. Que a pessoa é arquiteta, quer vender seus serviços como arquiteta, mas só posta sobre a sua rotina no yoga. Aí amanhã no yoga, a alimentação saudável, a alimentação isso que está conectada com o yoga, e eu só falo de yoga, mas eu quero vender arquitetura. Não vai dar. Não vai dar. Vai ser muito mais fácil tu abrir uma turma de yoga e vender, ainda que tu seja uma arquiteta, porque ali tu tá... essa é a imagem que tu tá passando para as pessoas. O que elas estão enxergando não é a arquiteta, é a apaixonada por yoga. Então, a gente vai precisar, a partir do momento que eu me reconheço como empresa, eu vou trabalhar estrategicamente algumas pontas, isso a gente faz em mentoria também, a gente vai trabalhar algumas pontas estrategicamente para que eu possa atrair da forma certa. Provavelmente tu já está atraindo hoje, sem pensar muito. Né? Tem pessoas que engajam lá com o teu Instagram, se tu posta algumas coisas sobre do filho, da rotina, do bom dia, boa tarde, boa noite, do lugar legal que vocês vão, tu e a família, todo final de semana. Geralmente tem engajamento, geralmente as pessoas se interessam já por ti, elas já te compraram, entendeu? Elas já engajaram, elas já te compraram, mas tu tá levando elas pro lugar errado. Tu tá vendendo algo que tu nem tem como monetizar, não tem como vender. Outro ponto-chave, foco no cliente, por isso que a gente trabalha com administrativo sistêmico. Empreender nunca foi sobre mim. De verdade. Nunca foi. Nunca foi sobre mim. O empreendedorismo me encontrou. Eu me reconheci empreendedora.
né? E eu vi o quanto servir faz sentido para mim. O quanto o que eu sei fazer, coincidentemente, é o que as pessoas estão precisando. Olha que curioso. Os cursos que eu fiz, o conhecimento que eu tenho, o tanto que eu estudo diariamente, colocando várias moedinhas no meu cofrinho, todos os dias nos estudos, por exemplo. Tudo isso que eu fui absorvendo e colocando na minha mochila e ao longo da jornada, tudo isso resolve a dor de alguém. Uau! Temos aqui uma empresa. Temos aqui um negócio. Temos aqui um produto. Temos aqui uma prestação de serviço. É assim que o jogo acontece. Não é na força do ódio. Não é porque eu quero e eu quero porque eu preciso pagar minhas contas, porque eu preciso, porque eu não aguento mais. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É servir, o foco tá lá. A gente começa entregando e não recebendo. A gente primeiro recebe da nossa fonte, dos nossos pais, da nossa história. A gente se apropria e aí a gente vai. Senão eu vou buscar receber de todo mundo, o que eu não consegui receber daqui de trás. Não dá boa, te garanto. Experiência própria. Não dá certo. Dá rolo, ainda por cima. Dá dor de cabeça. Não funciona, gente. Ainda dá incomodação. Não é nem não funciona, é incomoda ainda. Não é isso que a gente quer, né? Então é foco no cliente. Por que a gente faz caixinha de perguntas? Ó, a Thay colocou aqui, ó. Depois que a gente entende isso, flui. Muitas vezes, gente, como eu falo que é simples, né? Muitas vezes só da gente enxergar do jeito certo e ajustar a nossa postura já resolveu 80%. Às vezes a gente tá só travando, só empacando. Sabe quando o carro tá descendo o morro com freio de mão puxado? É tipo isso que a gente faz. Tá pronta pra voar, tá pronta pra fazer a coisa acontecer, mas eu tô travada com freio de mão puxado. A gente tá travando. Geralmente é isso. Não é o cliente que não tá chegando. É a gente que tá travando esse fluxo. E quais são as formas de renda aí que a gente tem como assistente virtual? Primeiro que assim, qual foi a minha visão, né? Que eu acho que histórias conectam muito mais, a verdade vem naturalmente, né? E foi assim que aconteceu comigo. E eu tenho até compartilhamentos de outras assistentes que eu vou trazer aqui, tá? Deixa eu só molhar a garganta. Quando eu entendi que a assistência virtual fazia sentido para mim, foi quando eu precisava primeiro de grana, né? Mas eu vinha buscando caminhos e soluções, experimentando. Eu tava pro jogo, entendeu? Tá na chuva é pra se molhar. O que fosse preciso fazer, eu faria. Se fosse me botar pra fazer pastel pra vender, eu faria, entendeu? Tipo assim, eu tava pronta pra fazer a coisa acontecer, pra fazer o jogo virar. E aí eu comecei a perceber o quanto eu fazia muitas coisas dentro de uma única empresa para um único cliente. E recebendo um único valor. Então eu fazia muitas coisas, resolvia bastante coisa, era produtiva, me destacava dentro de equipe, né? Era extremamente intraempreendedora, né? Esse era o meu comportamento, eu pegava junto, eu fazia... Imagina, eu era assistente, eu fazia parte, eu já fiz demissão, eu já fiz contratação, eu já fiz processo seletivo, e nem era minha função, sabe? Aprender, eu já consertei, conto sempre isso, né? Consertei máquina de café, já resolvi problema com cano de banheiro, né? Então, assim, aprender, tá no jogo, tá no rolo. E aí, eu entendi que eu fazia muito dentro daquele tempo que eu ficava dentro da empresa, enquanto outras pessoas ficavam fazendo o mínimo necessário. Tipo assim, deixa eu brincar aqui um pouquinho, quando passa alguém, eu abro a tela rapidinho pra ninguém achar que eu tô perdendo tempo, mas tô aqui perdendo tempo. E aí eu vi que eu fazia isso pra uma única empresa pra receber lá meus R$ 1.500, R$ 1.800, quando muito chegava em R$ 2.000. E aí eu comecei a entender que esse mesmo tempo, então pra mim, a assistência virtual ela não era a minha motivação não era liberdade de tempo. Não era ter tempo livre, não era isso. Era eu pegar esse meu tempo e multiplicar minha receita. Eu nunca quis trabalhar menos. E que bom, porque senão eu ia me frustrar muito, porque chegou uma época que eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, final de semana, e ninguém nem me via mais. Mas eu não quis economizar tempo.
Eu não quis ter tempo não queria dormir mais, né? Ou ter mais tempo livre. Eu queria produtividade. Eu quero fazer e ter resultado proporcional ao que eu tô fazendo, né? Então, esse foi o meu motivador. Tu precisa saber qual que é o teu motivador. Por que que tu escolheu assistência virtual? E o que que é sucesso para ti dentro da assistência virtual? Quando eu cheguei no faturamento de 10 mil como assistente virtual, eu tive um yes. Cara, funciona. Isso aqui dá certo. E ainda dividi braço, ainda fiz coisa acontecer. Na época cobrava super baixo porque não estava autoconfiante ainda, mas já estava fazendo a máquina girar, já estava fazendo a coisa acontecer. Então, tu precisa primeiro saber dentro de ti para onde que tu tá indo, qual que é o teu norteador. É para ter liberdade, é para ter autonomia, é para ter mais tempo com os filhos, como muitas das minhas amadas assistentes aqui. Cara, é tempo com filho, então tu vai focar, tu vai conseguir ter, sei lá, 2 clientes, trabalhar com flexibilidade, mas muitas vezes faturando lá teus 2 mil, 3 mil, sem ter que sair de casa, estando perto da tua filha, e sem ter que sacrificar tempo pagando, não só pagando, mas também direcionando teu filho para outras pessoas, né? Enfim, tem vários motivos aí envolvidos, mas tu precisa ter clareza do que tu quer. Tem gente que encontrou na assistência virtual potencial para crescer. Eu tenho alunas que estão no Simples, não são mais MEI, são Simples Nacional. Ou seja, já estão faturando mais do que o teto do MEI. Porque tem empresa, porque escolheram outra estratégia, porque era isso que elas queriam. A assistência virtual é um caminho é uma possibilidade, é um caminho para várias possibilidades, para a gente atingir vários objetivos diferentes. Para quem quer ter, por exemplo, a hora valorizada, a gente consegue atender, dependendo do que tu vai atender, a gente consegue, por exemplo, financeiro, para quem tem dúvida, né? Financeiro geralmente é uma hora que tem mais valor, que é mais valorizada no mercado, e a gente geralmente precisa de 30 minutinhos por dia para conseguir deixar o financeiro dos nossos clientes em dia. Então é o tipo de serviço que é rápido, é burocrático, é repetitivo, mas é algo bem simples de fazer, que a gente consegue cobrar bem, porque precisa de confiança, precisa de várias coisas, né? Tem muito diferencial invisível aí nessa contratação. E a gente consegue ter mais clientes quando a gente faz só financeiro, por exemplo. Né? Tem gente que consegue fazer 7, 8. Eu já conheci pessoas que atendem 13 clientes de financeiro. Trabalham lá suas 8 horas por dia, mas multiplicam o seu faturamento por 13. Percebe? Essa é a visão. Agora tu é uma empresa. Aí agora tu vai decidir qual estratégia, para qual caminho tu vai e qual estratégia tu vai seguir. Tem gente que quer ter a hora valorizada e trabalhar menos tempo por um valor maior de contrato. Aí tu consegue atender, sei lá, 3 clientes de 2 mil e faturar 6 mil por mês para trabalhar suave. É possível. Ou então tu só quer preencher ali as tuas 8 horas de trabalho, que seria o convencional na CLT lá, como funcionária, mas tu vai trabalhar as 8 horas para receber 5 mil. Dá trabalho? Dá. Ocupa teu tempo? Sim. Só que se tu estivesse no emprego, tu estaria fazendo isso tudo, gastando com transporte, gastando tempo no trânsito, tendo que gastar com muito mais roupa, né? Tendo distração de gastar fora também, porque foi outra coisa de economia que eu senti no home office, né? Porque eu não vejo vitrine todo dia, então a minha vontade de comprar vai cada vez diminuindo. Só dá quando a gente faz parte de networking e vê outros negócios, aí dá vontade de comprar. Mas fora isso, a gente consegue ficar bem focadinha porque não tem muita distração, né? Então tem espaço para todo mundo. E para vários objetivos, tu precisa saber o que tu quer, para onde que tu tá indo. Tu constrói essa base, entende que o que tu tens para entregar tem gente que tá precisando, e é isso aí. E botar a moeda no cofrinho todos os dias. Esse é o jogo. Amadas, isso era o que eu tinha para trazer hoje. Falei bastante, achei que tinha falado menos, mas falei quase 1 hora. Jesus amado. Deixa eu ouvir o que a Thay falou aqui.
Ó, a Thay... Gente, tem tanta Thay nos últimos tempos aqui. Abriu a fábrica de Thay aqui no Esquadrão da Voa. A coisa mais maravilhosa de estar aqui é que todas estamos no mesmo barco, falamos a mesma língua. Exatamente isso que a Thay trouxe aqui pra gente é uma estratégia de quem, de fato, decidiu fazer o empreendedorismo, fazer a sua jornada como assistente virtual dar certo. Porque sozinhas é muito mais difícil. Muito mais difícil. Sintonizando com outras pessoas que estão passando por coisas parecidas, que estão vivendo os mesmos desafios ou acabaram de viver o mesmo desafio, mas já viraram alguma chave, cara, tem muita troca e isso fortalece o andamento das coisas, fortalece o processo. Né? A Conceito Voa tá aqui, o Esquadrão tá aqui, tem muito essa pegada, as meninas se procuram, a Thay, inclusive, comentou, as duas Thais que estão falando ali, né? Acho que elas estão até se falando. E aí, quando eu vejo, elas já estão tomando café junto, quando eu vejo, elas já estão fazendo chamada de vídeo e as conexões já estão acontecendo porque é assim que é, isso fortalece mesmo. E a gente tá no mesmo barco. Eu falei com uma aluna outro dia, né? Não é nem. Aí a minha mãe que fala isso. A gente nem tá no. Não é nem que a gente tá no mesmo barco, mas a gente tá no mesmo mar. Né? Então a gente consegue compartilhar os perrengues, as dores, as dificuldades, os resultados também. A força, a minha inspiração, a minha mentora do coletivo é a minha mãe, ó. A força é do coletivo, resultado garantido. É isso aí. Tanto no servir quanto no abraçar a colega. Acolhimento e reconhecimento são as chaves. É isso aí. E se a gente treina na gente, se a gente treina no grupo interno, a gente vai conseguir ser muito facilmente isso com os nossos clientes. E aí fica levinho. Aí é onde o jogo começa a ficar bem gostoso. Porque daí a gente não só se transforma numa pessoa melhor, como a gente se reconhece, né, através dos outros, a gente vê que os outros veem o nosso valor, fica gostosa essa troca e a gente ainda faz dinheiro. Vê se não é a perfeição? Ah, gente, pra mim é a perfeição, de verdade. Não tem outro lugar que eu gostaria de estar que não esse aqui. Que bom que a assistência apareceu no meu caminho, foi divisor de águas. E espero que seja para muitas outras pessoas aí também. Feito, amores, espero que tenha sido bom para vocês estar aqui. Obrigada pela presença de quem ficou do começo até o final, quem resistiu até o final. Quem não conseguiu, ou se quiserem, quem tá aqui e quiser compartilhar, a live sempre fica gravada, né? Então, se quiser mandar depois para outras pessoas, é uma forma da gente trocar aqui, se agradecer, se reconhecer também. E fortalecer o meu movimento e o nosso movimento, porque antes de entrar aqui eu tava falando com a Amanda, então não estou sozinha aqui, a gente tá junta e engajada para fazer essas vidas serem transformadas de verdade. Tá bom? Fiquem com Deus. Cris, obrigada mais uma vez. Obrigada, Direma. Maravilhosa. Sexta-feira que vem a gente se encontra, né? Tem mentoria. Coisa boa. Fiquem com Deus, tá? Até semana que vem.